A gente vai continuar a nossa série que a gente começou 2 domingos atrás e continua hoje. A série chama-se Testemunha Ocular. Claro, a gente está falando de alguém que viu Jesus em ação, como você está vendo essa pessoa do seu lado aí. Olha para ela aí, bem pertinho de você. Você consegue ver tudo que ela está fazendo, né? Se ela está no celular, se ela está anotando alguma coisa, se ela está olhando para cá. João, um dos apóstolos mais famosos, talvez um dos últimos a sobreviver o tempo e o Império Romano, também narra a sua história para nós. Mas antes da gente entrar propriamente na palavra de hoje, nosso tema hoje é religião. Eu queria conversar um pouco com você sobre isso. Eu acho que você já teve essa experiência, eu sei que eu já estive dos dois lados dessa experiência. Já aconteceu com você, em algum momento, alguma situação em que a religião, talvez na grande maioria aqui a religião cristã, talvez outra em outros casos, mas que a religião, eu estou falando propriamente dos mandamentos religiosos, das tradições, dos rituais, das coisas da religião, algum momento que você lembra em que isso foi mais importante e teve prioridade acima da compaixão? Quando, em nome da religião, pessoas não receberam compaixão, não receberam aquilo que a religião em geral aponta para fazer para as pessoas. A ceia que nós acabamos de realizar é um dos exemplos que eu me lembro imediatamente quando se trata disso, porque eu não vou criticar absolutamente nenhuma igreja, e ao mesmo tempo eu faço uma certa crítica a muitas igrejas que acreditam que a ceia é uma oportunidade para afastar pessoas ao invés de aproximar pessoas. Você já deve ter ido, e eu também, em algum lugar, em alguma igreja. Eu não sei se já aconteceu aqui, talvez tenha, possivelmente aconteceu, eu espero que não, mas é bem provável, onde alguém foi impedido de participar da ceia por questões religiosas, pela maneira como nós interpretamos a questão da ceia, o sacramento da ceia. Há pessoas que não sabem se podem se batizar ou não, por questões religiosas. Mas essa pergunta, eu não sei se você já foi uma vítima disso. Sofreu porque alguém levou mais a sério as regras, as leis, os mandamentos religiosos, os rituais, do que você. Levou mais a sério, né, que aquilo que era organizado tinha que ser cumprido acima de amar, de tratar bem, de cuidar das pessoas, que supostamente a religião deveria cuidar. Eu sei que eu já fui tanto uma vítima, mas principalmente eu me lembro de ter sido culpado disso também. Na minha adolescência e juventude, em algum momento eu fiquei tão focado no que estava escrito que eu perdi de vista o porquê estava escrito e para quem estava escrito. Eu sou mais uma, eu acho que você também, daquelas pessoas que ficou tão preocupado com um cisco no olho do irmão que esqueceu que tinha um tronco, uma tábua nos meus olhos. E as pessoas que no tempo de Jesus faziam isso, as pessoas que estavam mais preocupadas com religião do que com pessoas, as pessoas que estavam mais preocupadas com ritos do que com compaixão, não eram as pessoas favoritas de Jesus, não era gente com quem ele gostava de estar muito perto. E se eu me encontrei nessa situação, e teve uma época que eu me encontrei, eu descobri que gente como eu, Jesus não andava muito perto, e eu não quero isso na minha vida, e a gente tem que fazer algumas correções. E a gente continua hoje na parte 3 de Testemunha Ocular, João e o Mestre de Nazaré, caminhando com João à medida que ele caminha com Jesus, observando pelos olhos de João o que Jesus fazia para chegar à conclusão de quem ele era. Porque João vai deixar bem claro para mim e para você que ele e os seus amigos, os seus discípulos, não seguiram Jesus e não andaram com Jesus meramente por causa da fé. Porque alguém disse que eles tinham que acreditar. Não, eles andaram com Jesus e seguiram Jesus e experimentaram Jesus por causa do que eles viram com seus olhos. Por causa do que eles ouviram, pelo que aconteceu na frente deles. E João escreve da seguinte maneira: o que era desde o princípio, o que ouvimos, ninguém disse para a gente alguma coisa, nós estávamos lá quando aconteceu, nós ouvimos com nossos ouvidos, e o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Começou a nascer na época que João estava escrevendo isso, naquela época começou a ter, a ser talvez
um berço do que a gente chama hoje do gnosticismo, de pessoas que se dizem agnósticas, que acreditavam que Jesus não era em carne e osso, mas acreditavam que ele era uma aparição, que ele era meio que um fantasma. E isso estava se espalhando pelas igrejas. Pessoas que não tiveram contato com Jesus começaram a acreditar nessa possibilidade de que Jesus não era de carne e osso. João fala, não, esquece esse negócio, as nossas mãos apalparam, eu toquei nele. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Diga bem alto, palavra da vida. Ele está tentando mostrar para todo mundo como ele enxergava Jesus. Jesus não era mais apenas um mestre para ele, não era apenas um profeta, não era apenas um grande amigo. Ele descobriu que Jesus era a própria vida. Ele coloca assim, a vida, porque ele não consegue achar uma palavra melhor. A vida, como a gente nunca tinha percebido antes, se manifestou e nós vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos mais uma vez o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Qual comunhão, João? Comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. João é talvez um dos últimos a escrever, mas tendo sido testemunho ocular, ele fala com muita precisão o que aconteceu. E chega para nós, e isso é um milagre, mas foi cuidadosamente protegido, depois que muitas cópias se desviaram e muitas foram queimadas no decorrer da história da igreja. Foi preservado esse documento extremamente importante, comprovado historicamente por muita gente que nem crente é, mas que não vai refutar a verdade dessas palavras, aquilo que nós chamamos hoje do Evangelho de João, que nós chamamos de um dos livros da Bíblia, mas quando ele escreveu, nem ele sabia que ia ser parte de algo maior, de um livro maior. Era apenas um documento tão precioso, que precisava ser levado à igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem leu isso sabia que isso era muito importante, afinal de contas, era o relato de alguém que andou muito perto de Jesus. E João, inspirado pelo Espírito, ele não se contenta apenas a dizer para a gente o que aconteceu, como um registro histórico, como uma cronologia. Ele quer muito mais do que isso. Ele tem um plano para você quando ele escreve o que ele escreve. Quando ele começa a escrever esse livro, ele pensa em mim e em você, não propriamente, mas em todos os seus possíveis e potenciais leitores. E ele deixa bem claro por que ele está escrevendo. Não é para você conhecer a história apenas, mas é para que a história faça algo com você. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, vai acontecer com vocês a mesma coisa que aconteceu comigo. Crendo, você vai ter vida real em seu nome. Então João vai começar a escrever e ele faz questão de construir todo o seu relato em torno de 7 grandes eventos que a gente vai chamar de 7, ele chama de 7 sinais. Não são apenas milagres, não são apenas eventos, acontecimentos miraculosos, são sinais, ou seja, apontam numa direção, apontam para a identidade de Jesus. Foi suficiente para João, esses sinais o convenceram, e ele espera que convença a mim e a você também. Semana passada e na anterior a gente viu os 2 primeiros sinais, a água que é transformada em vinho, e na semana passada Jesus volta para Caná da Galileia e ele cura um jovem a muitos quilômetros de distância, sem nunca ter visto o jovem. Ele dá apenas uma palavra e esse milagre gigantesco acontece. E Jesus faz um convite a um homem, que é o mesmo convite que ele faz a você e a mim, acreditar e confiar nas palavras dele, mesmo que você não tenha uma evidência clara na sua frente. Pelo testemunho de outras pessoas, do que elas falaram a respeito de Jesus, nós também somos convidados a crer no Filho de Deus e no seu imenso amor. Hoje, o terceiro sinal a gente vai tratar, pode estar escrito na sua Bíblia assim, a cura no sábado. Essa não é a única cura que vai acontecer no sábado, no ministério de Jesus, mas a gente aponta para isso porque sempre que Jesus curava e era sábado, problemas aconteciam. Havia uma resistência, havia algum tipo de barreira tentando impedir que Jesus avançasse. Então, na semana passada, a gente tem esse momento onde Jesus sobe para Caná, na verdade, ao norte, depois ele desce para Jerusalém. Mas para chegar em Jerusalém, você tem que subir um monte, então
a Bíblia começa narrando da seguinte maneira: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. A gente não sabe qual é a festa, mas ele começa agora, João, a narrar algo muito específico que todo mundo na região sabia do que ele estava falando, mas ele imagina que eu e você não. Então ele diz: em Jerusalém, enquanto ele estava escrevendo, ainda havia. De lá para cá foi severamente destruído, mas algum tempo atrás as escavações mostraram que esse versículo é totalmente verdadeiro, que esse lugar realmente existe. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, bem próximo ao templo, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Betesda significa casa de misericórdia ou casa de graça. Mas numa outra versão do hebraico e do aramaico também pode ser, essa expressão significa desgraça. Olha só, graça e desgraça. Engraçado? Não entendeu a piada? Tudo bem. Significa desgraça ou vergonha. E definitivamente esse era um lugar que todo mundo evitava, especialmente se você está bem de saúde e não quer ficar mal. Estavam lá apenas pessoas seriamente doentes. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Imagina uma piscina, um piscinão, né? Um tanque com um monte de gente doente. A gente não quer entrar na piscina com uma pessoa doente, né? Imagina um monte de gente lá. Esse era um lugar com certeza muito desagradável, mal cheiroso. Devia ser um lugar que as coisas que aconteciam deviam ser horríveis. Eu acho que possivelmente, com alguma frequência, os oficiais romanos ou judeus tinham que entrar lá para tirar os corpos que estavam mortos desse lugar. Mas as pessoas que estavam lá, a Bíblia vai dizer que eram mancos, cegos, mancos e paralíticos, a maioria com dificuldade de locomoção. Alguém deveria levá-los até lá e deixá-los lá. E eles esperavam. O que eles esperavam? Um movimento nas águas. Naquela época, se tinha uma coisa muito ruim para acontecer, e acontecia com frequência, era alguém ficar doente. Dependendo da gravidade da doença, você não tinha muitas opções. Só as pessoas mais ricas tinham acesso aos médicos, e os médicos sabiam nem 1% do que a gente sabe hoje. Especialmente nessa época, Roma tinha uma lei em relação à medicina, que qualquer pessoa não poderia examinar um corpo depois de morto. Imagina isso, viver nesse tempo. A gente sabe que o avanço da medicina tem muito a ver com essa oportunidade de fazer, como é que chama? Autópsia, né? E ninguém podia fazer. Existe um escritor famoso, um historiador, eu acho que é o Joséfo, se eu não me engano, mas tem outro que fala disso também, que diz que quando cristãos eram mortos nas arenas romanas, os médicos romanos pediam permissão para examinar enquanto eles morriam, depois de terem sido dilacerados por alguma luta, por algum animal, e sabendo que eles iriam morrer, eles tinham permissão de fazer uma autópsia com a pessoa ainda viva, quase morta. Porque depois que morresse, a lei é que você não pode mais tocar naquela pessoa. Então a medicina era escassa, os médicos eram escassos, não tinham muito. O que em geral as pessoas acreditavam eram no espiritual. Algumas, no caso dos romanos nem tanto, mas os judeus acreditavam que Deus era poderoso para curá-los, ele já tinha feito tantas vezes antes. Mas o que havia naquele tempo, muito mais do que a gente pode imaginar, eram lendas e superstições. E o que a gente vai ler agora, existe a chance, existe a possibilidade de ser o relato de uma lenda que eles acreditavam, e você não precisa acreditar dessa maneira, é apenas mais uma visão que eu queria mostrar a você, mas talvez seja um exemplo de uma superstição, porque esse é um episódio muito isolado, não se fala muito a respeito dele, não se tem comprovações de que milagres realmente aconteciam lá. Mas o que Jesus vai fazer nesse episódio vai nos apontar muito mais para a direção que talvez a gente vai trazer hoje. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Eu acredito que isso é possível, eu acredito que isso realmente poderia acontecer. Mas olhando para a narrativa bíblica, olhando o contexto, existe grande chance disso ser o que eles acreditavam que acontecia. Depois que as escavações aconteceram, alguns séculos atrás,
e conseguiram encontrar o tanque, descobriram que a maneira como o tanque era abastecido era por uma reserva de água, não muito distante dali. Mas o que era secreto, eles só foram descobrir mais tarde, é que havia uma mina de água que vinha por baixo, subterrânea também. Então o tanque também era abastecido pelo subterrâneo, que possivelmente, de vez em quando, borbulhava a água em cima, fazia algum tipo de movimento. E talvez, quando eles começaram a ver aquele movimento espontâneo da água, imaginavam que fosse algo espiritual. Por favor, não me tenha como descrente. Talvez algumas pessoas estão pensando, pastor, parece aquelas pessoas que não acreditam que o mar vermelho se abriu, né? Gente que não acredita que milagres realmente aconteceram. Não. Pelo contrário, o milagre vai acontecer daqui a pouquinho aqui, e você vai ver pelas mãos do Senhor Jesus. Mas nessa narrativa você vai ver um grupo imenso de doentes, esperando o que eles acreditam que vai ser um anjo do Senhor. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. A Bíblia não diz que esse cara era o mais velho que estava lá, mas devia ser um dos mais velhos. Em geral, as pessoas não duravam doentes por tantos anos assim. Mas ele está paralítico há 38 anos, esperando um milagre acontecer. Talvez a maior parte da sua vida. A expectativa de vida naquele tempo não devia ser tão longa. E talvez esse homem já bem idoso está experimentando os últimos dias ou os últimos anos da sua vida num tanque, porque ele é paralítico, não deve ter muita família, não deve ter muita gente que o ajude, mas está ali na dependência de que algo aconteça naquela água. Interessante a água aparecer tanto nesses sinais de Jesus. Você percebe que no primeiro sinal, né, ele pega a água da cerimônia de purificação, daqueles potes, e transforma em algo muito superior. As pessoas precisavam, dependiam daquilo, e Jesus coloca algo muito maior, apresenta uma substituição melhor. Alguns dias atrás, Jesus estava falando com uma mulher samaritana, que vai até o poço, e ela vai lá na dependência da água mais uma vez, e ela precisa da água. Jesus fala, olha, eu tenho uma água muito melhor, eu tenho uma água que se você beber dela, você nunca mais vai ter sede. Jesus oferece algo superior mais uma vez, conotando a dependência que o homem tem desse elemento, a água. E mais uma vez está aqui, alguém precisando de água, dependendo de água. E Jesus está prestes a oferecer algo melhor, algo superior. Quando Jesus viu esse homem deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Quanto tempo? Bom, está todo mundo acordado. Vê se aquela pessoa está dormindo do seu lado. Fala aquele aleluia alto se precisar. Amém? Jesus lhe perguntou. O Espírito Santo dirigia Jesus. Ele fala, não faço nada que o Pai não me manda fazer. E ele decide que é hora de um sinal. E ele possivelmente se abaixa, chega no ouvido do cara. Talvez Jesus não quisesse que outras pessoas ouvissem. Por que Jesus só se dirigiu a um homem, ao invés de todos que estavam ali? Eu não sei. Talvez você nunca vá saber até chegar lá no céu e perguntar a ele. Mas ele se inclina para que ninguém mais pudesse ouvir e pergunta para esse homem, você quer ser curado? 38 anos, paralisado, possivelmente o corpo inteiro. E talvez alguém pergunte, isso é pergunta que se faz? Jesus, parece uma pergunta boba, parece uma pergunta de resposta óbvia, mas existe muito mais nessa pergunta. E talvez seja importante muitos de nós fazermos essa pergunta a nós mesmos. O que Jesus fala aqui, eu acho que é uma resposta que pode variar. Nem todo mundo quer ser curado, porque ser curado pode significar um esforço que eu não queria ter que fazer. Ser curado pode significar eu ter que me humilhar. Ser curado significa eu precisar fazer um movimento de pedir ajuda. E há pessoas que vão responder sinceramente, não. Elas vão reclamar a vida inteira do problema delas, mas não vão fazer nenhum movimento para serem curados, porque não querem. Porque tem vantagens e desvantagens. Se eu melhorar, a vida vai ficar muito melhor, mas se eu continuar como está, eu tenho algumas vantagens também. Eu tenho algumas coisas que eu ganho na minha situação atual, e vai dar trabalho
Resolver esse meu casamento vai dar trabalho. Resolver esse meu problema financeiro vai dar trabalho. Resolver, eu sei que eu tenho uma parte que eu posso fazer e mudar e ser curado desse problema, mas eu não sei se eu quero, porque vai exigir algo de mim. Na história você vai perceber que Jesus não quer impor a vontade dele de curar o homem, então ele pergunta primeiro, mas você vai descobrir que esse cara ele quer ser curado. O curioso, que é muito interessante para a história, é que ele não sabe com o que ele está falando. Imagina você estar anos e anos e anos sofrendo de um problema que não tem solução aparentemente, e o próprio Filho de Deus aparece na sua frente e você não sabe quem ele é. Ele não sabe, ele responde com base nisso. Ele fala: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Por 38 anos. Ninguém me ajuda. E quando a água é agitada, enquanto eu estou tentando entrar, afinal de contas eu sou paralítico, outro chega antes de mim. Queridos, esse homem está narrando o que eu e você não conseguimos visualizar. É uma cena muito horrorosa. É uma cena muito horrível que vai acontecer quando essa água for agitada, se ela for agitada. Imagine o caos. Imagine o desespero de todo mundo. Imagine a frustração, porque possivelmente, se alguma coisa acontecia, todo mundo pulava ao mesmo tempo, ninguém nem tinha como saber quem foi o primeiro para suspeitar que aquela pessoa tenha sido curada ou não. E depois que esse homem fala tudo isso, Jesus deve ter chegado bem perto do ouvido dele. E eu imagino sempre que, com um sorriso, Jesus falou para esse homem: levante-se. E no grego essa expressão significa: acorda, erga-se, ganhe vida. Mas o que Jesus diz logo depois disso é que torna o que parece ser apenas um ato da sua bondade, um ato aleatório. Ele não falou com outras pessoas, falou direto com o homem. O que Jesus vai falar em seguida vai mostrar para mim e para você que isso realmente é um sinal. E eu provo para você daqui a alguns minutos. Jesus chega para esse homem e fala: levante-se, e depois que você se levantar, curado, pegue a sua maca ou o seu leito e ande. Jesus vai pedir que esse homem imediatamente demonstre para todo mundo que o milagre realmente aconteceu. E esse homem faz exatamente o que Jesus ele pede. Ele começa a se levantar. Ele era paralítico, agora ele não é mais. A Bíblia diz: imediatamente o homem ficou curado. Alguém pode dar glória a Deus? Pegou a maca, pegou o que talvez fosse um tapete que ele carregava, uma esteira, e começou a andar, porque afinal de contas foi o que Jesus pediu a ele. Ele deve ter olhado para um lado para procurar Jesus, mas Jesus tinha desaparecido no meio da multidão. Mas Jesus sabia muito bem que ele tinha, para usar a nossa gíria famosa, cutucado um ninho de marimbondos. Jesus tinha mexido com uma situação que ia causar extremo problema, mas ele fez isso de propósito. E a razão por que eu digo isso para você é porque tudo isso aconteceu num sábado, que é muito mais do que um dia da semana para eles. Existia um monte de coisa que tinha que acontecer antes, durante e depois do sábado, do 7º dia da semana. E o que acontece é que os oficiais judeus, os religiosos que amparavam as leis, que faziam questão e patrulhavam para que ninguém quebrasse nenhuma lei, especialmente no sábado, vem esse homem carregando a sua esteira, não fazem ideia de quem ele é, onde ele estava, o que aconteceu. Alguns minutos atrás ele estava vivendo uma vida de 38 de destruição, e agora ele está andando, e a única coisa que esses homens conseguem ver é um homem carregando uma esteira no sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: ei, hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca, o leito. Quem disse? A lei. Não, a lei nunca disse isso, mas a tradição deles dizia isso. E queridos, hoje a gente está muito melhor, mas não pense que a gente escapou. Ainda tem muitas coisas que nós acreditamos e não passa de tradição.
Eles acreditavam que quando Moisés desceu do Sinai com os 10 mandamentos e a lei de Deus, que Moisés também trouxe uma lei que não foi escrita, mas que foi passada apenas de boca em boca, né? De ouvido em ouvido, vamos colocar assim. Não está funcionando essa minha expressão. Mas Moisés falou, é isso mesmo, né? No boca a boca, falou para Josué, e Josué continuou e foi falando para os outros, e chegou até eles o que eles chamavam da tradição dos anciãos, ou a lei oral, o Torá oral. Que na verdade eles mesmos, os fariseus, os religiosos do tempo anterior, eles foram se ocupando de fazer, de escrever na boa intenção de proteger a lei de Deus. Então, quando Deus fala alguma coisa e alguém pergunta, Deus mandou te guardar o sábado, como que a gente faz isso? Eles começaram a desenhar como é que você guarda o sábado, não compreendendo. Só de carregar alguma coisa, de trabalho proibido no sábado, tinham 39 categorias. Tem até hoje, não são 39 coisas, 39 categorias do que você não pode fazer no sábado, no que diz respeito ao trabalho. E uma delas é proibido pegar alguma coisa de um lugar e levar para o outro, proibido transportar qualquer tipo de carga. Segundo esses religiosos, aquele homem estava violando a aplicação do 4º mandamento. Quando Deus chega para todo o seu povo e deixa uma ordem: guarde o 7º dia como um dia santo. Ponto. Por que Deus pede isso do seu povo? E até hoje existe muita confusão em relação a isso. Qual é o princípio? O princípio é o seguinte: Deus quer que você tire uma folga. Não sou eu que estou falando isso não, basta você olhar para a história bíblica. Você lembra no maná, né? Quando Deus dá alimento para eles e manda eles colherem todo dia, chega o 6º dia, ele fala que você vai colher 2 vezes para guardar, porque no sábado você não precisa. E eles morriam de medo de no sábado não ter nada, porque esse povo vai aprender, e até hoje muitos povos na nossa terra ainda é assim, que se você não trabalhar aquele dia, você não vai ter comida no final do dia. Eles dependiam de si mesmos, do seu próprio trabalho. Deus está dizendo: não, vocês dependem de mim. Vocês precisam aprender a depender de mim. Você realmente acha que é você que se sustenta? Se não for a minha graça sobre a sua vida, você nem levanta da cama hoje. Tenha essa certeza, e Deus coloca um dia para eles lembrarem: nesse dia a gente não vai trabalhar, e ainda assim Deus vai nos sustentar. Deus estava pedindo que eles tirassem um dia de folga do trabalho, mas não um dia de folga de amar as pessoas. Esse dia você não tem folga para amar. Não, hoje não, que eu estou de folga. Não, você pode tirar um dia de folga da tua profissão, mas não da sua compaixão. Mas esses homens estavam muito mais interessados no rito, na religião. E é isso que acontece quando pessoas religiosas esquecem e ignoram o porquê que está por trás do quê? O propósito que está atrás da coisa em si. É isso que acontece quando, olha para cá, um sistema teológico, uma ideologia, um idealismo político, uma lealdade partidária é mais importante para você do que as pessoas a quem essas coisas alegam servir. É quando a maneira como eu acredito e as minhas convicções são maiores do que a minha compaixão. E você sabe muito bem do que eu estou falando, afinal de contas você tem Facebook. E quando alguém discorda do outro politicamente, não importa mais a compaixão. A única coisa que importa é que eu estou certo. Isso é tão difícil da gente ver em si mesmo. Você não enxerga isso no espelho. Você enxerga nos outros. E eu provo para você. Tem gente aqui pensando: eu queria que fulano estivesse aqui para ver isso. A maioria de nós concorda com isso, mas está pensando naquele outro sistema teológico, naquela outra maneira de enxergar a Deus que as pessoas têm, naquela outra visão que aquela igreja tem. Eles tinham que aprender aqui com a gente, pastor. Esse pessoal lá que está errado. A ideologia, aí você está pensando numa outra maneira de enxergar a vida em outro lugar do mundo, que tinha que aprender com a gente, porque a gente é que é inteligente, em outro idealismo político, em outra lealdade partidária. Você está pensando: como eu queria que aqueles bolsominions estivessem sentados aqui hoje para assistir essa palavra. Como eu queria que aqueles petistas estivessem aqui, né? Aleluia. Exatamente.
Obrigado pela ilustração rápida. Não é exatamente a maneira como a gente enxerga. Então, ao invés de olhar para qualquer outro lado e dizer aleluia, olha para dentro. Será que você consegue enxergar isso em você? E a questão que eu deixo é essa daqui. Quando o que é melhor para as pessoas deixa de ser o que mais importa para você. Não, o que mais importa para mim é a organização. O que mais importa para mim é a visão certa da política, da democracia. O que mais importa para mim é esse caminho, é aquele caminho ideológico. Quando o que é melhor para as pessoas de verdade deixa de ser o que mais importa para você, você está em desacordo com Deus. Você não está concordando com Ele. Porque João vai dizer que Deus não amou a ideia, a ideologia. Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas. Deus amou você e eu de tal maneira. E João continua contando a história, porque aqueles líderes estão insistindo. Rapaz, hoje é sábado, não é permitido você carregar a maca. Mas olha a resposta dele, que interessante. Ele nem sabe de quem ele está falando, mas ele fala assim: o homem que me curou disse, pegue a sua maca e ande. Eu estou cumprindo ordens, mas não estou cumprindo qualquer ordem, porque eu sei que o que vocês estão me sugerindo também é uma ordem. Vocês estão me trazendo aqui a lei de vocês, dizendo que eu não posso fazer o que eu estou fazendo, carregar uma esteira no sábado. Beleza, eu escolhi desobedecer vocês e obedecer a alguém que me curou. Eu opto pela pessoa que resolveu fazer bem a minha vida, ao invés de ficar querendo cumprir a lei de vocês que nem sabem que eu existo, que me ignoram por 38 anos e que, se puderem me evitar, vão insistir que eu estava recebendo o que eu merecia. Não é isso que vocês pregam? Existia essa ideia de que esse homem, como qualquer outro que estava doente muito tempo, é porque pecaram, ou porque os pais pecaram. Existia uma ideia de que se uma mulher grávida entrasse num templo pagão, ela pecou e o filho também. O filho que foi na barriga dela está pecando, e vai nascer em pecado e vai viver as consequências desse pecado a vida inteira. Que quando os pais pecavam, a sua semente passava para os seus filhos, e os filhos já nasciam naquela condição de pecador, que a gente entende, na nossa natureza pecaminosa assim. Mas Jesus nem dá muita bola para isso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais à frente, que alguém pergunta, quem foi que pecou? Jesus fala, não importa. Quem pecou, quem não pecou, o que importa é o que vai acontecer a partir de agora. A capacidade que eu tenho de justificar o seu pecado. Foi um homem, olha, eu preferi obedecer a voz daquele que me amou e me ajudou, do que a voz de quem não está nem aí para mim. Quem é esse cara? Essa pergunta é tão importante que eles vão fazer para Jesus em alguns momentos. Quando Jesus purifica o templo, eles não perguntam, por que você está fazendo isso? Eles fazem a pergunta mais importante, quem você pensa que é? E todos nós deveríamos tentar responder essa pergunta. Quem ele é de verdade? Quem foi que lhe mandou pegar a maca e andar? Perguntaram a ele. Me mostra quem é essa pessoa que está violando e desafiando o sábado. E o homem que havia sido curado nem sabia. Eu perdi ele. E Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mas as horas passaram, não sei quanto tempo passou, não sei se mais de um dia, mas possivelmente naquele mesmo dia, um pouco mais tarde, Jesus o encontrou no templo, porque ele, depois de ser curado, ele fez esse caminho, ele estava próximo ao templo, e ele ouvia o templo, as músicas, as coisas que aconteciam no templo, durante os últimos anos, os últimos 38 anos, mas nunca teve oportunidade de ir até lá. Ele não era permitido, ele nem era capaz de ir. Possivelmente ele estava indo lá para agradecer a Deus, para oferecer sacrifício, para dizer obrigado, eu fui curado. E Jesus vê ele no caminho do templo, encontra ele lá. E que encontro interessante. Ele olha para Jesus e fala, é ele, é ele. Jesus fala, olha, você está curado. E eu acredito que o que vem a seguir é tão mal interpretado por nós, eu particularmente acho,
E eu li alguns comentários, não muitos, mas eu li alguns. E praticamente todo mundo que tenta falar sobre esse assunto não sabe. Eles mesmos escrevem, é complicado, né? A gente não sabe ao certo o que Jesus estava querendo dizer. Mas particularmente eu acho que Jesus está sendo irônico. E a gente precisa dar espaço para isso. Eu não sei se você acredita que Jesus pode ser irônico. Mas eu acho que nesse momento é difícil. Se você quiser só interpretar como uma pessoa normal, sem teologia nenhuma, apenas ler, você vai perceber que tem algo que Jesus está colocando que é muito, talvez seja uma das coisas mais engraçadas que você vai encontrar na Bíblia, embora a gente não vai rir, porque a gente não entende propriamente. Esse cara está 38 anos paralisado. O que ele está fazendo nos últimos 38 anos? Nada. Agora, ele andou pela primeira vez depois de 38 anos, e a primeira coisa que acontece com ele é que ele está sendo acusado de pecado. E Jesus, eu acho que sorri para ele e diz: não vai voltar a pecar, hein? Não volte a pecar. Possivelmente com a mão no ombro, que ele está segurando o tapete dele. Você está carregando o seu leito, seu pecador, seu mal. Que coisa absurda. Violando o sábado. Melhor separar com isso. O cara não apenas não fez nada de errado, ele não fez nada. Nem certo nem errado. A sua vida quase que inteira. Eu particularmente, você não precisa acreditar em mim, mas eu particularmente acho que Jesus está sendo muito bem-humorado. Eu acho que eles estão rindo juntos. Jesus continua dizendo: não volte a pecar para que algo pior não aconteça com você. O que pode ser pior do que o que já aconteceu comigo? Pensa bem. Já sei, o pior que pode acontecer é os líderes religiosos me expulsarem do templo. Tudo bem, eu já estou fora há 38 anos, posso ficar um pouco mais. Como é que você pune alguém que passou os últimos 38 anos paralítico? Queridos, a verdade é que Jesus está revelando um pouquinho do seu caráter para esse homem. A religião não conseguiu resolver o problema dele, em nenhum nível. Quando você conhece de verdade quem é Jesus, você perde o medo da religião e você perde o medo das pessoas religiosas, que, acredite se quiser, ainda nos assombram. O tempo todo eu acho que isso acontece. Quando você escolhe seguir Jesus, a religião perde o poder sobre você. E isso é tão precioso, isso é tão maravilhoso. Quando você escolhe, e olha, eu acredito que há pessoas que você conhece, talvez tenha gente aqui, talvez tenha você assistindo a gente pela internet. Eu nem dei meu bom dia para você. Bom dia, que bom que você está aí. Talvez tenha gente me ouvindo e nem vai à igreja, talvez, e ainda assim carrega uma culpa por causa da religião. Não conta para ninguém, mas está ali, e aquela mancha na sua vida. Eu quero dizer para você que no dia que você escolhe seguir a Jesus, a religião perde todo o poder sobre a sua vida. Jesus tem um encontro com esse homem. Olha, está carregando esse tapete aí, rapaz, para de pecar. Vai que acontece uma coisa pior com você. Eu acho que eles riram juntos. Você pode se interpretar como você quiser, mas você não vai encontrar muita resposta para isso. E a Bíblia diz que o homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Possivelmente pensando, deve ter mais gente precisando do que eu recebi. Tem aqui um homem que cura. O que vocês acham disso? O que vocês acham de um homem usado por Deus para curar as pessoas? E ele fala isso com os líderes judeus segurando ainda o seu tapete, violando o sábado. E então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Que absurdo. É incrível, queridos, mas em algum nível isso acontece com a gente hoje. Em algum nível a gente ainda carrega ideias religiosas que se sobrepõem à nossa compaixão às pessoas. Aqui não, essa igreja é perfeita, mas as outras precisam ouvir isso. Disse-lhe Jesus, essa resposta que Jesus dá, em defesa dele mesmo, ele dá aos mestres, aos religiosos, aos chefes do templo. Meu pai,
teu Deus, continua trabalhando até hoje. Sábado, ele trabalha também. E na sua versão da lei de Deus, ele está quebrando a própria lei dele. Na sua maneira de enxergar Deus, Deus está errado. Meu pai continua trabalhando até hoje e adivinha, eu também estou trabalhando. Tal pai, tal filho. Deus não tira dia de folga. Segundo vocês, ele viola o sábado e eu também. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, que já é o suficiente para você querer matar uma pessoa, com certeza, está contra a minha religião, totalmente avesso ao que eu acredito, mas, pior ainda, estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Eu imagino que eles não tinham muito mais, eles não sabiam muito do que tudo que estava acontecendo. E é verdade, Jesus estava realmente se igualando a Deus. Afinal de contas, ele era o próprio Deus em carne. E Jesus responde: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. E eles entendiam o que Jesus estava falando. Ele estava falando do relacionamento que ele tinha com o pai, mas ele estava falando de algo natural. Filhos têm a tendência de imitar os seus pais, às vezes sem perceber, às vezes sem saber. E não apenas nesse momento, mas a partir de agora, várias vezes Jesus vai querer revelar isso. Vocês querem saber? Quando Filipe chega para Jesus e fala: mostra-nos o Pai, só isso é suficiente, já basta para a gente. Mostra, Jesus, mostra para a gente o Pai. E Jesus deve ter olhado para Filipe com um sorriso e falou: querido, não tem como você ver mais do que você está vendo agora. O mais perto que você vai chegar do Pai é agora, aqui, ó. E você está tendo uma oportunidade maravilhosa, porque quem vê a mim está vendo uma imagem perfeita do Pai. Para de ficar tentando imaginar como Deus é. Jesus está querendo mostrar isso para todo mundo. Ao invés de tentar interpretar Deus, aceita a imagem que Ele já te mostrou. Quer saber como é que Deus realmente é? Jesus vai dizer para todo mundo: basta olhar para mim. Quando você me vê em ação, você está vendo Deus em ação. Quando você me vê falando, quando você me vê ouvindo, quando você me vê agindo em qualquer nível, você está vendo o próprio Pai em ação. Quer saber o que Deus realmente diz? Basta me ouvir. Quer saber o que Deus realmente faz? Basta me seguir. E quando Jesus termina o seu discurso, ele deixa algo tão precioso para aqueles fariseus e para os fariseus dos dias de hoje. E às vezes eu sou um deles. Talvez você também. Jesus fala: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, não é? Não é o que vocês vivem para fazer. Porque pensam que elas, ou que nelas, vocês têm a vida eterna. O que está implícito? Jesus está dizendo: a vida eterna não está na palavra escrita, está na palavra viva. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E ouçam, são as Escrituras que testemunham a meu respeito, que apontam todas elas para mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês preferem a palavra escrita à palavra viva. Vocês preferem a sua interpretação da palavra ao invés de uma real demonstração viva da palavra. E Jesus vai dar uma bronca boa neles, porque antes eles tinham desculpa. Eles só tinham a revelação que Moisés tinha recebido, que os grandes heróis da fé receberam, que os profetas receberam. Mas agora o próprio Deus veio, está ali na frente deles, tomando emprestado do que João vai dizer a respeito dele. Jesus poderia ter dito: o verbo se fez carne, a palavra se fez homem, bem aqui na sua frente. Não tem que achar mais nada, presumir mais nada, apenas venha, veja, ouça, siga-me. Eu sou o cumprimento de tudo que havia sido escrito. Tudo apontava para mim. Esse é o seu sinal que vocês estavam precisando. Queridos, é por isso que os evangelhos, para mim e para você hoje, são tão importantes.
Eu quero terminar dizendo isso. A gente vive num mundo hoje com muitas ideologias. É ou não é? A gente vive num país polarizado em relação à política, onde a gente perdeu, e a internet é a grande ferramenta para isso, a gente perdeu a capacidade de respeitar a opinião dos outros, porque se for contrária à minha, eu preciso que você ouça a minha, mesmo que seja como um ataque. E com tanta informação, Deus deixa tão simples. Toda a nossa ideologia, toda a nossa política, toda a nossa moral, toda a nossa religião, tudo isso pode ficar bem, no nível bem mais baixo quando a gente coloca lá em cima o exemplo prático do Senhor Jesus. Porque Ele veio. Ele não apenas contou para a gente, Ele veio aqui. E Ele falou com muita clareza. No final das contas, a gente estudou isso já os últimos 2 anos aqui na igreja. A gente fez séries grandes para tratar disso, para apontar só nessa direção. O que Jesus coloca para mim e para você? Essa é a parte mais importante, você não pode perder. Se você sair daqui só com isso, eu fico feliz. Jesus está dizendo para mim e para você que a pessoa ao seu lado, essa aí mesmo, mas a pessoa ao seu lado no seu trabalho, a pessoa ao seu lado no carro, a pessoa ao seu lado no ônibus, a pessoa ao seu lado onde quer que seja, na repartição, na igreja, na cantina, onde quer que seja, a pessoa ao seu lado deve ter prioridade sobre a visão potencialmente falha que nós carregamos dentro de nós. E eu realmente acredito que a visão que você tem, ela é potencialmente falha, assim como a minha também. Eu provo isso para você. Quem aqui tem mais de 40 anos? Levanta a mão sempre. Você lembra quando você tinha 20 e poucos anos? E as convicções que você tinha? Você tem até vergonha de lembrar de algumas coisas que você falou? E se você tem 20 anos, você fala, não, eu estou com 20 e poucos anos, com certeza eu vou manter essa mesma visão. Deixa eu explicar para você, não funciona assim. Mas eu queria que você pensasse quando você tinha 10 anos, quando você tinha 9 anos, quando você tinha 12. Se você tem 20 e poucos anos, não tem coisa que você falou na sua adolescência que você morre de vergonha? Você queria nunca ter dito, porque você não acredita mais naquilo, não é como você pensa mais. E não pense que isso vai parar. As convicções que você tem, elas são alteradas com o tempo, a gente muda. Nós não estaríamos aqui hoje se não tivéssemos feito algumas mudanças na maneira como a gente pensa. A igreja não teria sobrevivido se a gente tivesse permanecido com a mesma ideia de 50 anos atrás. Não, a igreja tinha desaparecido. Prometo a você, se Deus, pelo seu Espírito, não fosse fazendo ajuste da maneira como a gente pensa, sem colocar em questão, sem comprometer em nada a sua palavra que Ele estabeleceu. Se a gente necessitasse dos papiros para dizer que só aquilo é a palavra bíblica, é a palavra escrita, o mundo não conheceria Deus. Graças a Deus que depois da imprensa a gente foi capaz de produzir Bíblias. Bíblias lá com os seus 66 livros que estão chegando em todos os lugares do mundo. Mas se você acreditar que aquela é a palavra escrita e a única mídia que Deus pode usar é um livro com páginas de papel, e Ele não pode usar o seu celular com as suas 10 versões da Bíblia em português, que chega muito mais rápido na mão de alguém lá do outro lado do planeta que nunca leu uma palavra da Bíblia. A mídia pode ter mudado, o método pode ter mudado, mas a palavra continua sendo a mesma. E a salvação continua sendo a única possível que Jesus ofereceu. Então mudanças precisam acontecer. E você vai experimentar mudanças. E a visão que você tem hoje de mundo possivelmente vai mudar, mas as pessoas ao seu redor vão continuar sendo gente que Deus ama. Vão continuar sendo gente que Ele realmente se entregou para que tivessem vida. E como a gente fala sempre aqui na igreja, tem horas que você não sabe muito bem no que acreditar. Não estou falando religiosamente, no cristianismo. Eu estou falando das coisas que você recebe, das informações que você recebe. Hoje, eu e você somos atacados por toneladas de informações. A gente às vezes não sabe o que é, o que não é verdade. Mas tem uma coisa que você sempre vai saber, porque Jesus nos deixou. Graças a Jesus, quase sempre, nós sabemos o que o amor pede de nós. Mesmo quando você não sabe em quem acreditar ou não quer acreditar, você sabe disso. Amar não é tão difícil
na teoria, é difícil na prática, mas você sabe o que amor significa. O que naquela situação, na hora que você vai reagir, na hora que você vai responder, na hora que você vai agir, seja o que for, você sabe. Eu também, graças a Jesus, que nos deixa o exemplo de uma liderança humilde, de que tratar bem as pessoas está acima de provar que você é religioso. Hoje eu acho que menos, mas houve um tempo em que muitos homens, especialmente homens, precisavam mostrar a sua religião, precisavam mostrar o quanto que eles sabiam da palavra, e quanto tempo eles gastavam em oração, e quanto tempo estavam andando com Deus, mas maltratavam a própria família. Para Deus é o inverso. Quer ser espiritual de verdade? Ama. Pega todo o amor que Ele derramou sobre a sua vida, derrama sobre a vida da sua esposa, derrama sobre a vida do seu marido, derrama sobre a vida dos seus filhos. Você vai estar sendo mais espiritual que alguém consegue ser. A sua versão, e a gente termina aqui, pode ficar de pé, vamos ficar de pé para a gente orar. A sua versão de religião, e eu precisei acrescentar também, ou política, impede você de amar as pessoas que Deus ama. Nesse caso, você está em discordância com Deus, a sua versão parece que está distorcida. Eu e você fomos apresentados a uma versão do cristianismo, mas nem sempre é a única. Há muita gente que saiu da igreja e não volta nunca mais, porque foi apresentada uma versão distorcida do que significa ser cristão. E eu pergunto para você, a sua versão do seu cristianismo, da maneira como você o interpreta, porque cada um de nós interpreta de um jeito, a sua versão te ajuda ou te impede de amar as pessoas? Pessoas que Deus ama. Se atrapalha, se impede, a versão está errada. João conheceu Jesus bem pertinho, e ele faz questão de registrar. Possivelmente João dita as suas cartas, e na primeira carta, quem está escrevendo para ele tem que ouvir. Eu quero que você escreva isso palavra por palavra. Escreve aí agora. Eu quero que todo mundo ouça. Deus é amor. Quando eu falo isso, eu lembro da música 3 palavrinhas só. Essa canção antiga, você conhece? Nesse tom vai ser difícil, né? 3 palavrinhas. Você conhece? Deus é amor. Você aprendeu onde? Isso. Porque eu não sabia que você tinha, né? Muita gente cresceu na igreja, talvez, ou então você ouviu alguém cantando isso. Essa canção diz: eu aprendi de cor, significa tá guardada no coração. E significa que você aprendeu e você foi marcado por isso. Essa canção que a gente cantava para os nossos filhos bem pequenos, e que possivelmente é cantada aqui na NV Kids, precisa ser mais do que isso para mim e para você. Quando você ouvir Deus é amor, precisa ser lembrado para você de algo muito mais sério do que uma canção. Porque Deus se apresenta com muitos atributos, e muita gente vai dizer que Ele é isso, Ele é aquilo, mas a Bíblia vai dizer que Ele é uma coisa, e Ele faz um monte de outras coisas, e Ele até ama, mas muito mais do que isso, Ele é. A sua essência é amor, e na prática, para mim e para você, é amar. Não é apenas ter amor, mas é revelar esse amor, e ninguém melhor do que Ele revela isso. Ninguém melhor do que Ele vai mostrar como que se faz isso. Então, se você hoje, pela graça de Deus, está recebendo isso e diz: se tem algum pingo de religião na minha vida, eu quero deixar de lado. Eu não estou dizendo para você abandonar todas as suas convicções, você vai continuar tendo elas. Eu não estou sugerindo que você abandone a sua visão política. Eu acho que você nunca vai perder isso, e eu também não. A maneira como você enxerga, como a vida tem que ser. Eu não estou dizendo para você abandonar tudo isso, eu só estou dizendo para você abaixar um pouquinho e se colocar algo muito, muito acima. Muito mais alto do que isso precisa ser o que Jesus pede de você. Continua crendo no que você acredita politicamente, ideologicamente, mas segura um pouquinho e sobe lá para cima o que Jesus pede de você. Porque quantos creem que o que Ele pede de você é muito mais importante que qualquer outra coisa?
E faça essa pergunta e responda essa pergunta. Será que a maneira como eu enxergo a vida me impede de amar as pessoas? Porque se está fazendo isso, a minha visão está distorcida, ela está errada. Jesus está me convidando a deixar esse orgulho ser quebrado. Falei para uma pessoa há pouco tempo atrás: olha, eu acho que você é muito orgulhosa. Falando para a pessoa. Falei com essa mansidão que você está ouvindo. E a pessoa dizendo: eu não acho. E eu falei: olha, não é só você não. Mas cá entre nós, você já ouviu alguém orgulhoso dizer que é? Assumir que é? Talvez os sintomas clássicos de alguém que é orgulhoso é que ela não percebe. Então a primeira coisa, ela acha que ela não é mesmo. Ela realmente acredita que são as outras pessoas que precisam mudar para que ela mude. O orgulhoso acredita numa mentira. Humildade é simplesmente acreditar na verdade. Mas é extremamente difícil. O que quer que seja hoje que esteja acima desse primeiro e único mandamento de Jesus, de você simplesmente amar porque Ele te amou. Deixa eu falar com alguns que estão aqui mais uma vez. Quem sabe vai ser hoje o dia. Se você tem dificuldade de perdoar alguém porque você precisa sentir alguma coisa antes, Jesus não te convida a perdoar porque aquela pessoa merece. Então esquece esperar para ver se ela vai merecer ou não. Você só tem uma motivação correta para perdoar alguém: você foi perdoado. Ele te deu perdão completo. Você vai realmente tentar ser melhor do que Ele? Não, mas eu tenho meus... Não, Deus não, mas eu tenho meus critérios. Então você é melhor do que Ele. Ele te perdoou apesar de tudo. Meu Deus. Deixa esse orgulho ser quebrado hoje. Deixa ele cair. Ele está aqui nesse lugar muito melhor do que eu. Ele consegue falar isso para você. Vamos orar para a gente ir embora?